Pode começar? Pode começar? A casa é sua, Fernando. Mas, meus irmãos, hoje eu fui chamado para falar um pouco sobre algo que eu amo e que eu adoro, que é empreendedorismo. Mas sabe o que é interessante, meus amados? É que empreendedorismo, na verdade, ele está desde o início da Bíblia. Quando você pega Jesus falou, Deus, né? Vamos lá, Deus cria o mundo e fala para Adão que ele deveria cultivar a terra, mas não cultivar a terra para que a terra não produzisse mais do que gerar comum. Ele tinha a obrigação de todas as vezes que ele semeasse, aquilo se multiplicasse, aquilo crescesse. E não foi diferente. Quando a gente pega a história da humanidade, em algum momento, pessoal, eu digo que a igreja perdeu um pouco daquilo que era o sentido do empreendedorismo, o sentido daquilo que a gente foi chamado. É igual quando você pega as bênçãos de Deuteronômio 28. Diz, bendita a tua macieira, bendita a tua entrada, bendito o fruto do teu campo, bendito o fruto dos animais. Vocês já notaram que tudo está ligado à multiplicação, em algo que te é entregue e é multiplicado? E não é diferente. E o que eu quero falar para vocês primeiro? De algo que eu digo assim, que inconscientemente adentrou na igreja e nos modificou. Quem aqui já ouviu falar de William Colgate? Alguém aqui já ouviu falar? Pessoal, para quem não sabe, a empresa Procter & Gamble hoje, ela começou com um homem chamado William Colgate, um jovem pobre, fazendeiro, quase analfabeto, que deixou o campo e recebeu uma palavra de Deus. Que ele fosse, quando ele se deslocou, ele recebeu uma palavra que ele seria o maior produtor de sabão daquela cidade. E, pessoal, ele não só foi o maior produtor de sabão, como ele chegou ao ponto, pessoal, que ele doava 90% do seu salário, dos seus ganhos, tudo para a obra de Deus. Depois vocês jogam lá no Google, tá? William Colgate, para vocês conhecerem um pouco dessa história. Por que eu falo isso? Porque quando a gente pega o sentido da palavra de Deus, a gente vê que quando a gente chega no livro de Atos, olha que interessante, e ninguém se apega. A Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades, então é porque eles tinham propriedades, não era assim? E é interessante que eles vendiam as suas, ou seja, muito provavelmente todos eles tinham mais que uma propriedade. E vocês veem que ao longo dos tempos, de certa forma, a igreja, ela perdeu um pouco essa gana, eu não digo no sentido da prosperidade, mas essa gana para entender que aonde a igreja chega, existe prosperidade. E a prosperidade, ela acompanha o povo de Deus. Só que aconteceu um momento, que o quê? Que a igreja foi infectada pela filosofia. Que a igreja, ela recebeu algo que não era dela, que veio de fora e literalmente adentrou na igreja. Quando vocês pegam os pais fundadores da igreja, entre eles Agostinho de Hipona, que vocês podem pesquisar, ele começou a falar com um tal de Aristóteles, com um tal de Platão. E o que Platão ensinava? Ele dizia que o corpo é uma droga. Não é à toa que quando Paulo chega em Atenas, que ele começa a falar com aquele povo, que ele começa a falar sobre ressurreição, o que eles dizem? Acabou a conversa, não quero mais saber disso. Por quê? Porque para eles ninguém queria voltar para o corpo, porque o corpo é a prisão da alma. O corpo é o pior que pode existir. E sabe o que é mais interessante? Isso, de certa forma, adentrou na igreja com o maior dos nossos bens. Quem aqui sabe qual que é o nosso maior bem venal? Aquilo que você realmente tem que pode te trazer lucratividade. Quem aqui sabe dizer? O corpo. Quem aqui faz algo fora do corpo? Alguém faz? Ninguém faz. Só que em algum momento disseram pra gente que o corpo não era tão importante. E acontece isso na igreja? Quem aqui parou ultimamente para falar assim, cara, eu vou cuidar do meu maior bem. Eu vou ser empreendedor do meu maior bem. Porque em algum momento, como eu falei para vocês, pessoal, inconscientemente, ensinaram pra gente que o corpo era ruim. E a igreja desdenhou e, de certa forma, se esqueceu do seu bem maior. Tem um homem, um grande ministro, que ele morreu, se eu não estiver enganado, com 28 anos de idade. Um homem que arrancava câncer do rosto das pessoas. Vocês já pararam para pensar nisso? Um ministro de cura, aliás, com 33 anos, um ministro de cura, que arrancava câncer do rosto das pessoas, morreu de infarto do coração, com 30 e poucos anos de idade. Isso chama a atenção de alguém? Isso chama a atenção, pessoal, que a fé, ela é importantíssima. A fé, ela é o nosso princípio, mas a fé não exclui coisas que nós temos que cuidar. Não é à toa que Paulo fala para Timóteo, Timóteo, eu quero que você cuide primeiro de você e depois da doutrina. E olha que interessante, Paulo fala para Timóteo assim,
bebe um pouquinho de vinho por causa das tuas frequentes, o quê? Enfermidades. Quando a gente fala de frequência, a gente está falando de algo que virou um hábito. Vocês entendem que Timóteo era um homem que vivia no ministério da cura, no ministério do Espírito, que vivia em um momento onde as maiores curas e os maiores milagres aconteciam, e ele vivia constantemente o quê? Doente. E é tão interessante, será que o nosso povo, porque claro que o nosso povo não é assim, mas quantas das vezes, pessoal, nós temos dor de cabeça, diabetes, hipertensão, colesterol alto e outras coisas, que não são doenças que vêm simplesmente por alguma coisa, mas se tratam do mau cuidado com o nosso bem venal. Então eu quero começar falando de empreendedorismo, que o maior empreendimento que você tem nesse mundo é o seu corpo. Tá, pessoal? Para a gente entrar e entender o que é empreendedorismo. Empreendedorismo é isso. É você cuidar de algo, ou você sonhar com algo, ou você ter algo que não produza uma coisa só, mas que produza mais. Tem até uma frase que diz assim, ó, empreender não é apenas abrir um negócio, é enxergar o invisível e ter coragem de construir aquilo que ainda não existe. Jeremias diz assim, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabe. Em outras versões está dizendo coisas escondidas que você não sabe. Em outras palavras, vocês sabiam que Deus quer dar ideias para o seu povo? Que Deus quer que nós nos reunamos numa sala como essa para ter uma reunião de ideias, sabe? Para os irmãos compartilhar os seus desejos, os seus sonhos, os seus aspectos, para que a gente consiga colocar isso em ação. Ou seja, se a gente tem a luz hoje em dia, por que a gente tem a luz? Porque um empreendedor fez o quê? Inventou a luz. Por que a gente tem o telefone? Porque o empreendedor inventou o quê? O telefone. Ou seja, as grandes ideias e o mundo é movido pelos empreendedores. E quando eu falo empreendedor, a pessoa fala assim, irmão Cosminho, mas empreender é só ter um negócio, não empreender. Você pode empreender dentro do seu trabalho, você pode ser inovador, você pode ser algo que diferencia, que muda algo. E é por isso que eu estou falando de conceitos que entraram dentro da igreja, como a filosofia. Entre outras coisas, pessoal, dá uma olhadinha nisso. Olha o que Jesus disse. Vamos falar aqui. João 12:8. Olha que interessante. João 12:8, eu vou ler bem rapidinho, que eu não sei quanto tempo a gente tem aqui, provavelmente vai ter que orar, pastor. Estou achando que é o meu, perdão. 9:20. Vamos lá. Olha o que Jesus diz. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre o quê? Terão. João 12:8. E logo em seguida diz embaixo assim também, no mesmo livro de João 13:29. Como Judas era encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus lhe dizia que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Era muito comum. Vocês sabiam que a igreja, não digo a gente, mas o cristianismo transformou hoje o cristianismo num socialismo? Quem aqui sabe o que é socialismo? Que infelizmente as nossas crianças e muitos de nós aprendemos na escola e trouxemos para a igreja. O socialismo ele vem da ideia de Karl Marx, aonde tudo é de todo mundo, aonde a propriedade privada não vale nada e aonde a família não é a base da sociedade. Ao ponto da gente ver pessoas dentro da igreja que quando começa a prosperar se sente até mal. Não é assim? Às vezes você fala, rapaz, eu estou prosperando e o meu irmão às vezes não está prosperando. Olha aqui, por que eu estou falando isso sobre Jesus? Jesus, ele diz assim, os pobres, vocês o quê? Sempre terão convosco. E o que Paulo diz? Que quem não trabalha, que não coma. Só que há algum tempo a igreja começou a se sentir uma obra social, onde as pessoas podem vir, receber algo e não crescer. Quando na verdade o evangelho ele vem para mudar as circunstâncias. Quando vocês pegam as maiores universidades e melhores do mundo, quem foi que criou? Um cristão. Todas elas. Cambridge, qual que é a outra maior aí que me fugiu o nome? Foi um cristão. Ele foi lá e criou Oxford, todas elas, com o intuito de trazer conhecimento, de trazer inteligência, de fazer com que as pessoas construíssem algo. Por isso é que eu falo, meu irmão, aonde estão os sonhadores? Aonde estão aqueles que têm ideias, aqueles que projetam algo? Quando eu falo ter ideia, eu não estou falando do teu nível de conhecimento, eu falo muito isso com o Luiz lá na loja. Se vocês pegarem os grandes construtores da Baixada, você vai pegar muita pessoa que sabe o que aconteceu. Veio do Nordeste, analfabeto. Começou a construir uma casa, daqui a pouco construiu 2, 3, 4, e hoje são o quê? Multimilionários. Contratam engenheiros e às vezes não sabem nem ler direito. Porque empreendedorismo não se trata de quanto você sabe, mas de algo que você primeiro
entende que você pode construir algo, que você sonha com algo. Porque, irmão, quantas pessoas têm sonhos, desejos que são colocados no teu coração por Deus e você fala que não é capaz? Eu vou ser bem rápido porque vai o tempo corrido. A parábola dos 10 talentos é algo que é imprescindível. Por isso que eu digo que a Bíblia, e eu até tenho falado com Deus a respeito de, se vocês notarem, por exemplo, livros, que às vezes a gente gasta dinheiro comprando livro de coach de outras pessoas, e a Bíblia nos ensina tudo. Paulo Vieira, tem poder quem age, não é assim? A Bíblia já diz que quem observa o vento não semeia e não cega. Então só tem poder quem age. Eu preciso comprar um livro para aprender isso? Porque a Bíblia já me dizia há um tempão. E a gente pega a parábola dos 10 talentos. Um homem vai se colocar lá, Mateus, eu até anotei aqui, é Mateus 25, 13. Daqui a pouco eu leio aqui. Vamos lá. Primeiro ele dá o que para um? Ele dá 5, para o outro ele dá 2 e para o outro ele dá... Cada um segundo a sua capacidade. Então, todos nós temos capacidades? Temos. Mas cada um tem um nível de capacidade. Mas olha que interessante. O que ganhou 5 e o que ganhou 2 imediatamente foram trabalhar. Ou seja, todo empreendedor, a primeira coisa que ele deve ter é atitude. Todo empreendedor deve ser alguém que tenha atitude. Alguém que não fique esperando, mas alguém que haja, que tenha uma ação. E olha aqui, e o último. A Bíblia diz que aquele que recebeu um, ele fez o quê? Enterrou. E quando o dono do talento chega e fala assim, o que você fez com o talento que eu te dei? E ele começa a descrever um monte de problema. Eu sei que você é um homem que você colhe onde não planta, que você ceifa onde você não semeou. Então eu tive medo. Por isso eu fui e enterrei. E aí ele diz, poxa, se você fez isso, por que você não deu aos banqueiros para que eu recebesse o meu com juros? Olha isso. Irmãos, o empreendedorismo é algo que tem que estar no nosso coração primeiro, porque quem aqui já ouviu falar do que é o IPCA? Alguém sabe o que é o IPCA? Deveriam saber. Vamos usar um exemplo. Índice de preço geral ao consumidor, ou seja, você ganha 4 mil hoje, não é assim, Caio? Aí, ano que vem, o Caio continua com os 4 mil. É os 4 mil em valor, mas não em poder de compra. Nós estamos assistindo o povo de Deus, às vezes ficando cada vez mais sem poder de compra. Por quê? Porque não entenderam as regras do jogo, que Deus sempre chamou para acrescentar, nunca para ficar no mesmo caminho. Não é à toa que ele fala, rapaz, por que tu não deixou meu dinheiro com o banqueiro para quando eu chegar eu receber o meu com juros? Aí eu pergunto, irmão, a gente se preocupa com o IPCA? Quem aqui tem uma reserva de emergência? Quem sabe o que é reserva de emergência? Mas a gente fala assim, mas a gente é da fé. Quem é da fé não precisa de reserva de emergência. Quem foi que falou? Aonde que tá? A Bíblia diz que a gente tem que fazer como a formiga. Que ela faz o que no verão? Mate. Ela guarda para quando chegar no inverno, ela ter. Então, irmãos, são coisas tão básicas e óbvias que a gente não tem. E quando eu começo a discorrer isso, quer ver um outro exemplo bem grande? A gente está falando de empreendedor, mas de coisas que o empreendedor deve ter. Por isso que eu falo que todo crente deve ser um empreendedor. O empreendedor da sua casa, cuidando para que ele consiga não só sustentar a igreja, mas abençoar outras pessoas também. E olha isso, quando a gente pega a parábola das 10 virgens, por que as 5 ficaram? Porque elas não tinham uma reserva de quê? No problema não foi que elas não tinham a lâmpada, é que quando elas precisaram de azeite para um momento que o noivo chegou, elas não tinham. Aí você fala, irmão Cosminho, e como que eu faço isso, irmão? Hoje em dia a gente vive na época da internet. Eu já vi pessoas na praia vendendo cocô de plástico. Alguém já viu isso? Eu já vi. E as pessoas compram, por incrível que pareça. Ou seja, a gente vive na era onde a gente pode empreender em qualquer lugar, onde nós podemos, dentro daquilo que é o nosso empreendimento, buscar coisas novas para que a gente pode... Por que eu estou falando isso, irmão? Porque quando você continua lendo esse texto, ele vai falar sobre as minas, sobre a mesma pegada ali, vai falar sobre os servos que receberam ordens para tomar conta daquilo e cuidar, só que lá embaixo ele continua falando e fala assim, quando eu tive frio, você me deu de vestir. Quando eu tive fome, você me deu de comer. Mas peraí, ele começa falando de trabalhar e prosperar. Depois ele continua falando de você ter garantias, de você ter dinheiro em reserva, que é para você poder fazer o quê? Quando a pessoa te pedir de comer, você fazer o quê? Ter para dar. Então, irmãos, o empreendedorismo é algo que faz parte do cristão. Não é à toa que o próprio Paulo, quando ele ia fazer o evangelho, ele era um construtor de quê? Quando ele ia um construtor de quê? De tendas. Ou seja, meus amados, a gente começa a ver por que eu estou falando nesse sentido da igreja.
quando eu falo aí da ideia que plantaram na igreja do socialismo, que entrou dentro da igreja e transformou a igreja, irmãos, de certa forma, num algo social, onde as pessoas chegam, às vezes até se fazendo de coitadinho, e aí recebem uma cesta básica, 2 cestas básicas, 3 cestas básicas, quando na verdade o evangelho não veio para trazer sustento, o evangelho veio para trazer mudança. E como que a gente traz mudança? Através, de certa forma, do empreendedorismo. Por que eu estou falando para vocês? Porque, irmão, se vocês buscarem alguém que fez fortuna ou alguém que realmente impactou o mundo de alguma forma, ele sempre foi alguém o quê? Empreendedor. As pessoas até brincam, né, que falando de português, o empreendedor é alguém que empreende na dor. É aquele que consegue se sobressair independente das circunstâncias. Amém, irmãos? Vou continuar aqui um pouquinho, vou falar. Principais ideias do empreendedorismo: iniciativa e ação, inovação, risco calculado, visão de oportunidade. É o que eu falei, meus irmãos. Eu fico pensando, nós como igreja, quando será que nós se reunimos assim numa sala dessa para falar sobre ideias que transformam o mundo? Para chegar, se reunir numa sala como essa e falar como é que a gente pode mudar a nossa cidade? Vocês já pararam para pensar nisso? Da gente, como homem, se reunir e falar assim, gente, como que a gente pode mudar a Praia Grande? Ninguém parou para pensar nisso? E da onde que saem as ideias? Dessas reuniões. Da onde que sai a ideia de uma mente empreendedora? Falando novamente, irmão, empreendedorismo não é simplesmente você abrir um negócio. Empreendedorismo é você ter capacidade de gerar aquilo que seja uma ideia, de gerar algo social, de gerar algo dentro da sua empresa que transforma, igual o Roberto, que trabalha com tecnologia da informação. É isso, né, Roberto? O Roberto vai chegar lá e vai inventar um programa que vai revolucionar a prefeitura e vai vender para a prefeitura. Bem. Ou seja, ele pode não só mudar o emprego dele, ele pode revolucionar a prefeitura e ainda ficar rico com uma ideia. E se o Roberto ficar rico, quantas pessoas vão ser prósperas? Por quê, irmãos? Porque a prosperidade, ela vem dessa forma. Por isso que eu digo, o socialismo, mais uma vez, essa ideia de que a igreja é algo que a gente tem que, de certa forma, só nos ajudar, não é o que Cristo, nunca foi o que Cristo quis pra gente. É ir além, irmão. É a gente ter uma prosperidade que ela abunde em todos os sentidos. E por isso que, repetindo, é que Paulo diz que aquele que não trabalha, também não come. No sentido de que cada um que aqui está tem a obrigação de, no mínimo, ter a capacidade de sustentar você e a sua família com sobra. Amém. Sustentar você e a sua família com sobra. E aí eu começo a notar que a gente se perdeu nesse sentido, irmão. Eu falo por mim durante bastante tempo. A gente não saber nada sobre o mercado econômico, porque a gente é da fé. Eu fico pensando, aqui o pessoal deve conhecer aqui, não sei quem já ouviu falar de trade, essas coisas, né, irmãos? Mas vocês sabem que existia um preconceito. Eu lembro que quando eu comprei um carro, na primeira vez que eu comprei um carro, falaram que eu tinha entrado na maçonaria. É sério, irmão. A primeira vez que eu comprei um carro, falaram que eu virei maçom. Por quê? Porque na mente de alguns cristãos a prosperidade é de quem? Do maligno. E você não pode prosperar, porque se você prospera, você não consegue ser crente, quando na verdade é o contrário. Não é que a prosperidade, irmão, diz que você é crente, mas a prosperidade acompanha o verdadeiro crente. É por isso que a Bíblia diz que agrada-te do Senhor, e Ele vai fazer o quê? Realizar o desejo do teu coração. Irmão, é impossível alguém com o coração alinhado com o Senhor não prosperar. O nosso mal é que a gente está perdido, eu digo no sentido geral, irmão. Às vezes, como crente, a gente perde tempo escutando pessoas e pessoas, mas esquece que a Bíblia é o manual perfeito para tudo. A gente, quando pega esses jovens, eu falo, gente, hoje em dia, eu tava na loja, passa um menininho lá vendendo bala. R$2 um pacotinho de bala. Cara, aquela caixinha de bala é R$2 cada balinha. Quantas vem ali? 20? 30? Aquele moleque vender, se ele vender 3 caixinhas daquela no dia, quanto que ele ganha? R$180. Muito mais do que muita gente ganha no trabalho no mês aí. Eu tô mentindo. Vocês já pararam pra pensar nisso? E eu vi o cara vendendo água, né? O rapaz que tinha lá uma imobiliária, o filho dele ia vender água no semáforo. O cara tirava R$250 por dia. Aí eu pergunto, dá pra gente fazer alguma coisa? Dá pra gente ganhar dinheiro hoje em dia? Dá pra gente empreender? Dá ou não dá, meus irmãos? O que eu quero falar, e ser bem breve, é que a Bíblia sempre mostra isso. Quando você pega a parábola do talento, a parábola das 10 virgens, a própria Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, alguma coisa está errada. A árvore que não produz, a gente até às vezes até fala por isso que a gente brinca que quando você chega aqui na igreja, a gente olha do lado de lá e os melhores carros estão aonde? Do lado de onde? Do lado de lá. E eu não estou dizendo que os melhores carros
querem dizer que a pessoa é boa ou não. Mas o que eu estou dizendo é que Deus nos chamou para uma vida de prosperidade. Se quiseres e ouvires, Isaías 1:29, se quiseres e ouvires o quê? Mas ninguém come o melhor da terra se não for empreendedor. Isso é uma verdade. Você pode ser empreendedor dentro do seu trabalho, é igual o Caio. Ele tem lá o trabalho dele, agora passou no concurso, né? Ou seja, o Caio pode trabalhar no concurso, ele pode vender algo dentro do trabalho dele para alguém. Eu lembro da história do cara que trabalhava numa empresa de construção, e ele pensou, cara, eu ganho quanto trabalhando para construção aqui? Eu ganho tanto. Sabe o que ele fez? Montou na frente da empresa uma barraquinha de café, com pão e manteiga. E aconteceu o quê? Ganhou muito mais dinheiro do que trabalhando na própria empresa. Vocês entendem que são pequenas ideias? O que eu quero falar, irmão? Deus, a gente tem que estar falando aqui constantemente que a gente está num ano aí nossa, a palavra fugiu, não é de arrego. Não é só isso. Isso é de expansão. Eu ia falar que é de arrancar a tampa do pote. E como que a gente expande sem dinheiro? Falar para mim. Alguém expande sem dinheiro? Sem prosperidade? Expande? Nós precisamos, irmãos, expandir. E eu tenho certeza que não foi à toa que a gente fala de uma palavra de empreendedorismo. Porque eu vejo isso na igreja, infelizmente. Essa ideia da falta do cuidado com o corpo, da falta de ideia de querer aprender, irmão, as coisas do mercado, para que a gente não fique perdido atrás de pessoas. Porque aí, como eu falei, você ganha 4 mil hoje, beleza? Aí ano que vem você está ganhando os mesmos 4 mil, você fala, gente, o dinheiro não dá mais para nada. É o gafanhoto que está comendo meu dinheiro? Não, é a inflação. Ela tem um nome, não é o gafanhoto, é a inflação. E o que a gente fez para superar ela? Porque a Bíblia diz, irmão, que nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo sempre vai dar um jeito para prosperar. Quem tem a mente de Cristo sempre vai dar um jeito de fazer algo diferente. O que eu estou falando para vocês? Esse empreendedorismo, irmão, é a capacidade de ter ideias. De grandes homens. Depois a gente fala aí sobre a lâmpada, sobre a luz. Você vai pegar essa galera aí que inventou tantas e tantas coisas que eram cristãos como nós. E hoje em dia a gente vê alguém da gente ter grande ideia. Vocês lembram de algum cristão aí no Brasil que mudou alguma coisa? Com alguma ideia? Lembra? Eu não lembro, irmãos. Mas a gente vê várias pessoas que não são cristãs e que mudaram, que tiveram ideias inovadoras. E por que a gente está chamando isso? Porque, irmãos, Jeremias, vou repetir mais uma vez, diz: clama a mim, responder-te-ei e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. O Isaías diz lá o quê? Que eu te daria a riqueza das nações, tesouros escondidos. Ou seja, existe uma riqueza oculta esperando por nós. Vocês sabiam disso? Existe uma riqueza oculta esperando por nós. Só que para isso, irmão, a gente precisa ter gana, ter sonho. Repetindo a frase, irmão, eu gosto de palavra aqui, mas eu quero ser bem rápido. Que é essa aqui, irmão. Empreender não é apenas abrir um negócio, é enxergar o invisível e ter coragem de construir o que ainda não existe. Exatamente. Essa mesa só existe porque alguém pensou nela. Tudo que tem aqui só existe porque alguém pensou. E eu fico pensando, irmãos, quantos sonhos tem aqui? Quantas ideias você já teve, pastor, que eles não colocou em prática? Que nós tivemos e não colocamos em prática. Deus dá sonhos e projetos para nós. Mas essa falta de falar, eu vou pôr em prática, nos impede. Por quê? Porque isso é empreendedorismo nato. Para os jovens, para quem for, irmãos. Você tem um sonho, você tem um desejo, você já pensou em inventar algo? Eu tenho certeza, irmão. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção de uma coisa que eu falei assim, rapaz, quer ver um exemplo básico? Eu vi esses dias o filhinho da Silvana com aquele negócio que tem nas costas assim, sabe, que amarra. Eu tava pensando há uns 3 anos atrás, eu falei, rapaz, eu com a Isabelle, minha filha, eu peguei um cinto e amarrei a Isabelle em mim e falei, rapaz, não dá pra inventar um negócio assim? E a gente pegar algo que amarrasse as crianças na gente? Eu pensei, mas não fiz. Alguém pensou e fez. Vocês já notaram que é uma coisa tão boba que talvez você ignorou e Deus queria te enriquecer? Um simples detalhe. Um pedreiro, um pintor, talvez o cara que inventa uma ferramenta diferente que facilita para o outro. Um pincel. Eu acredito que o jeito você já pensou. Talvez ele fazer um pincel curvado assim, né? Existe. Já não, mas antes, muito tempo atrás, falou bem que podia existir um pincel assim. Quem já pensou? Mas você não fez, outro foi lá e fez o quê? Não é? Irmão, você não teve essa ideia? Fala assim, bem que podia existir um negócio assim, e daqui a pouco você olha e fala, rapaz, inventaram isso, e você teve essa ideia. Já aconteceu com você? Ou você nunca teve essa ideia? Eu acho que eu esqueci. Irmão, comigo acontece constantemente. A gente tem uma ideia, irmãos,
daqui a pouco alguém vai lá e faz. Irmãos, para resumir, é o que eu tô falando no sentido de onde que foi que a gente se perdeu? Aonde foi que a igreja esqueceu que os grandes talentos e as maiores riquezas tinham que sair daqui? Aonde foi que a gente perdeu essa gana de querer, irmão, ser sempre o melhor? Mas quando eu falo melhor, não é o melhor para aparecer para o mundo, mas expressar para o mundo aquilo que nós somos, como Pedro diz, que nós somos a vitrine, que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo adquirido para manifestar a grandeza de Deus. E como que a gente manifesta a grandeza de Deus? Sendo os mais pobres? Sendo os que temos mais dificuldades? Não, irmãos. E eu não estou dizendo também que a gente vai ser os mais ricos. Mas uma coisa eu sei, Deus nunca chamou a gente para ter só o básico. Porque uma coisa que eu te digo, se você quer ter só para você, você já começou errado. Porque o evangelho nunca se tratou disso. O evangelho se trata de abundância, se trata de você ter para você e superabundar. Como eu digo, quando a gente volta lá para a igreja primitiva, que eles tinham várias propriedades, eu fico pensando, eu falo, rapaz, pensa comigo. Aconteceu o Pentecoste, né? Todo mundo estava lá no meio. E aí, quem se converteu não foi embora. Porque o cara pensou assim, peraí, eu já me converti, vou ficar por aqui mesmo. E aí, aqueles caras que estavam ali tinham tanta grana que eles tinham um monte de propriedade para vender e sustentar todo mundo. Vocês já imaginaram? A gente fala assim, mano, a gente quer que chegue quantas pessoas aqui? Sei lá, a gente quer ter uma igreja com 1000 membros, um exemplo. Vocês já viram quanto que é o custo de um prédio aqui na Praia Grande para 1000 membros? Estou falando para vocês, 40 mil reais. 40 mil reais. Aluguel. Construção da mais. Então, vamos lá. E a gente quer isso ou não quer? Que o verbo da vida seja uma referência. Irmãos, eu tenho certeza que para isso nós temos que começar a empreender, a ter essa gana, esse desejo no coração de criar e transformar o mundo de alguma forma. O cara falou uma frase que me chamou a atenção, que você vai pegar as grandes ideias como o do Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, do dono do Google, do dono do Facebook. Começou entre amigos que se reuniram para falar sobre algo e tiveram uma ideia que transformou o mundo. Vocês já imaginaram se a gente, como homem, se reunir toda semana e falar, gente, vamos começar a ter ideias e vamos colocar no papel? Vamos transformar o mundo, vamos começar a gerar aquilo que você tem no seu coração. A Luiz tem uma ideia. Gente, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar para colocar essa ideia no papel? Vamos fazer com que essa ideia saia do papel e vamos fazer com que essa ideia transforme a nossa cidade, transforme o nosso país? Porque eu fico falando, gente, o ímpio tem ideias e muda o mundo. E por que a gente não tem? Ainda. Faz sentido para vocês o que eu estou falando, meus amados? De coisas tão básicas como a inflação correndo o nosso dinheiro, como, infelizmente, meus irmãos, o nosso governo acabando com aquilo que a gente tem. E aí a gente fica, de certa forma, parados e estagnados. Porque a gente não está entendendo o que está acontecendo. Essa capacidade de transformar o mundo e ser empreendedor, mais uma vez, independente de onde a gente esteja. É isso que o nosso mestre queria. Por que eu estou falando a respeito dos pobres? Que Jesus disse, os pobres vocês sempre vão ter com vocês, irmão. Ou seja, às vezes a gente começa a ganhar dinheiro, você vira um patrão, e aí a gente imagina que ser patrão é o quê? Ruim. Ou se eu começo a ganhar dinheiro, é algo ruim. Eu, pelo menos, sentia isso durante muito tempo. Pelo menos na igreja que eu vi, irmão, eu demorei bastante tempo para trabalhar isso. Aonde quando eu começava a ganhar uma grana, a primeira coisa que eu me sentia era triste. Eu falava, pô, como que eu posso ter dinheiro e a outra pessoa não ter dinheiro? Como que eu posso ganhar algo e a outra pessoa não ter algo? Então a gente acha que necessariamente a gente tem que sair o quê? Ajudando todo mundo, quando na verdade o que a gente tem que dar é capacidade das pessoas prosperarem, das pessoas crescerem, e isso que vai trazer pra gente é a gente ser, de certa forma, empreendedor. Amém, meus irmãos? Espero que faça sentido para vocês, tá, irmãos? Aquilo que eu tô falando, que é como eu falei, que a gente se reúna, irmãos, no fundo do meu coração, porque o que eu vejo é que, infelizmente, cada vez mais o governo corrói o nosso dinheiro, o mercado corrói o nosso dinheiro e a gente vê o crente, às vezes, meio que perdido no que fazer. Então, que a gente entenda, primeiro, cuidar do nosso corpo, cuidar daquilo que é o nosso bem maior e que a gente tenha outras reuniões como essa, irmão, para que a gente entenda que se a gente se reunir e ter ideias, irmãos, daqui vai sair ideias milionárias. Como eu falei, talvez uma pá de pedreiro aí que faça diferença, ou mais exatamente uma máquina que faça a diferença. O nosso irmão Caio que trabalha com aço. Amém? Então é isso, eu fico por aqui.
Eu gostaria também, irmão, se de repente se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente puder falar, trocar uma ideia, falar sobre, tá, irmão?